Fala galera, eu já ranqueei 20 filmes clássicos de detetive, o popular filme noir com as femme fatales mais emblemáticas do cinema. Vocês já sabem como funciona, vamos lá! Eu sou o RRB, você está no Clássicos de Hobby Confissão. Abre o vídeo de hoje, Humphrey Bogart como protagonista. Antes de falar sobre a história, vocês estão vendo um painel ao lado com 5 categorias, de a mais fraca, o Roube de Ouro, as grandes obras-primas. É bom falar, né? Ao final de cada review eu vou dar uma notinha. É bom falar que só estou indicando filme bom, os melhores filmes realmente sobre femme fatales do cinema, desse cinema clássico. Em Confissão, nós vamos ter a história desse homem que vai investigar o sumiço de um amigo, tudo levando-o até uma femme fatale dos infernos, interpretada exatamente por Lizabeth Scott, a primeira de várias aparições dessa atriz nessa lista. Confissão se utiliza de toda aquela estrutura clássica do filme noir, então tem aquele jogo de detetive tradicional, os números musicais das belas moças, conforme nós assistimos com o vozeirão da Lizabeth Scott, que não é exatamente a voz dela, né? Ela que teve, depois de Hollywood, teve uma pequena carreira como cantora, lançou CDs, mas não era muito a minha praia, a voz dela não é uma das minhas coisas favoritas de se escutar, e tem um final completamente antológico. Eu vou ranqueá-lo na categoria B, né? Isso é para você assistir, se você quer todas aquelas pequenos fragmentos de filme noir que a gente tanto gosta, pode assistir Dead Reckoning. Fuga ao passado, Jacques Tourneur à frente da direção, Robert Mitchum ao lado da diabólica Jane Greer. O grande destaque é uma grande história. Primeiro é sobre, iniciando esse homem nesse posto de gasolina que fugiu de uma antiga vida, é reencontrado por antigos parceiros ou inimigos, e é aí que nós vamos ter toda a história da grande tragédia que aconteceu com esse homem, que ele foi contratado por um mafioso para encontrar a sua namorada, se apaixonou por essa femme fatale, só que essa femme fatale aí, ela tem suas próprias escolhas, seus próprios objetivos a alcançar. Tem o Kirk Douglas também como um dos protagonistas, interpretando exatamente esse mafioso. E o destaque dessa femme fatale é que ela é frágil, magrinha, branquela, só que o mal que ela provoca aos homens, ou mesmo às mulheres, a todas as personagens envolvidas nessa história, é um negócio aí de outro mundo. Eu vou ranqueá-lo na categoria A, né? A beira é a alcunha de uma grande obra-prima do filme noir, um dos melhores filmes do Jack Tourneur, bate de frente com a Sangue de Pantera, né, a marca da Pantera, bate de frente com aquele Curse of the Demon, que eu sempre estou recomendando aqui na plataforma, que é o filme de terror dos anos 50 sobre ocultismo. Então aí, Fuga ao Passado, filme noir com Robert Mitchum como protagonista. No Silêncio da Noite, obra dirigida por Nicholas Ray, novamente com Humphrey Bogart ao lado dessa vez de Gloria Graham. É uma meia femme fatale nesse caso, porque é a história desse escritor / roteirista, ninguém gosta dele, ele não gosta de ninguém, tá em casa, acontece um crime, ele é implicado como principal suspeito, e é aí que surge essa moça que vai servir como uma testemunha a favor do nosso querido protagonista. Após o caso ter uma pequena resolução, essa moça começa a se questionar: realmente esse homem é inocente de fato, ou será que a minha vida está em perigo? Por isso que eu digo que é uma femme fatale pela metade, né? Porque ela tem que, inclusive, prezar por sua própria vida. O Nicholas Ray é um grande mestre desse cinema, não só do cinema noir, dentro do drama, principalmente, e eu vou colocá-lo na categoria Roube de Ouro, obra-prima, um dos melhores filmes do Humphrey Bogart, se é que não é o melhor, ao lado de Falcão Maltês, por exemplo. E então é isso, você quer um drama potente, com essa roupagem de detetive, No Silêncio da Noite. Os Assassinos, a história desse boxeador que caiu nas garras de uma mulher fatal, interpretada por Ava Gardner, no auge de sua beleza. Tem também o Edmund O'Brien no elenco e o Burt Lancaster exatamente como protagonista, ele que nessa década de 40 sofreu na mão das moças. A história é fragmentada em duas instâncias. O início é pelo final, nós vamos ter a última cena, quando esse boxeador é encontrado por assassinos de aluguel, e ele vai contar a sua história, como ele chegou
no fundo do poço. E o Edmund Breuer é exatamente um elo de ligação ali, um detetive que está investigando tudo isso. Incrível, não faz concessões ao trazer o declínio de um homem, ao trazer a maldade humana, as inconsistências que as pessoas atribuem aos relacionamentos, né? Tudo contido na personagem da Ava Gardner, que em momento algum exibe alguma empatia pelo Burt Lancaster. Eu vou colocá-lo na categoria C, né? Um clássico supremo também dos anos 40. Esse é rústico, né? Bem forte. Inclusive, se ele tivesse conseguido manter aquele início espetacular, que é a maior abertura do cinema, uma das maiores, eu coloco facilmente no top 5, seria a categoria Roube de Ouro. Mas ele cai um pouquinho ao destrinchar a história do nosso boxeador. Guilda, chegou a hora de falar sobre essa obra-prima dos anos 40, a história desse homem, tendo como pano de fundo a Argentina. Ele comete um crime e é acolhido por um dono de uma boate, vai trabalhar como segurança e é lá que ele vai se apaixonar pela mulher do patrão. Olha que empregado ingrato. E nós vamos ter esses jogos de enganação que vão, claro, terminar em tragédia. Glenn Ford ao lado de Rita Hayworth em seu modelo mais atraente. Eu vou trazer outro filme com a Rita Hayworth. Eu não colocaria, para ser sincero, talvez no meu top 5 mulheres fatais do cinema clássico, mas aquela está incrível. Ela que foi casada teve um relacionamento com Orson Welles e a trama é espetacular, irretocável, como a gente vai acompanhando pouco a pouco essa paixão se desenvolvendo com algo por trás, né, um grande plano. Tem a vida desse mafioso, tem a vida desse empregado, a vida da mulher fatal. Coloco na categoria A, é clássico, beira aí a alcunha de obra-prima suprema dos anos 40. Caminho da Tentação, olha ela aí, novamente, Elizabeth Scott, dessa vez ao lado de Dick Powell. Dick Powell aí que teve carreira na comédia, carreira no filme noir. Aqui, na minha opinião, o grande filme da carreira desse ator é a história desse homem de 30 e poucos anos, uns 35, ele tem a vida perfeita, é casado, tem filho, tem emprego dos sonhos, só que ele está entediado. Um homem entediado é um perigo. Então ele fala, por que não? Vou me envolver com um novo romance, né? Colocar tudo a perder. E é exatamente isso que ele faz. Ele se encontra essa bela jovem, a Elizabeth Scott, inicia um relacionamento, só que essa femme fatale ali, bondosa, né? Ela tem pessoas ruins por trás, pessoas que estão perseguindo-a. É aí que nós vamos ter a vida desse homem caindo em completo estado de ruína. A Elizabeth Scott é essa femme fatale que ela tem boas intenções, ela está apaixonada pelo Dick Powell, só que dá tudo errado, a vida dela é uma bagunça e vai tudo se concentrando na família exatamente do Dick Powell, como aquele homem, de alguma forma, vai tentar se reerguer em meio a essa... Todo mundo tem essa ideia, né? Não, vou fazer tal coisa. Aí você pensa duas vezes, você desiste. O Dick Powell é ao contrário, ele pensa duas vezes, pensa três, faz, dá com a cara na parede e encontra aí um inferno à sua frente. Filmaço, André Detot como diretor, coloco na categoria Roube de Ouro. Roube de Ouro, esse vale aí, esse é incrível mesmo, desde o diálogo inicial, narrativo, né, o personagem nos introduzindo a sua vida, nos introduzindo a sua história, o que ele vai fazer até a cena final, que de certa forma é um pouquinho covarde, mas não deixa de ser espetacular. Curva do Destino Detour, um filme no ar B perdido, é sobre esse homem que ele tá pegando carona, algo vai acontecer, ele vai assumir o comando desse carrinho e ele vai dar carona a uma outra moça, ambos com coisas a esconder, e essa femme fatale é dos infernos, é bem curtinho, 60 e poucos minutinhos, eu vou colocá-la numa categoria D, né? Ele é incrível, mas não consegue exatamente se equiparar às outras obras-primas que eu estou trazendo aqui para vocês. Ele durante muito tempo esteve quase perdido, depois foi encontrado, restaurado, hoje você encontra numa versão maravilhosa e é um dos primeiros exemplares a trazer esse subgênero dentro do suspense, né? Road movie, né? Personagens em meio a grandes estradas encontrando caminhos perigosos, para dizer o mínimo. Assistam, deem uma chance, rapidinho, né? 60 minutinhos. Você termina o vídeo, coloca aí, você vai se divertir. Almas Perversas, Edward G. Robinson ao lado de Joan Bennett. Adivinha, quem vai interpretar o grande vilão da obra?
claro, Danduria, né? E Danduria tem um relacionamento com Joan Bennett. Joan Bennett briga com ele, sai uma bela noite, aí encontra esse pobre rapaz de meia idade, Edward G. Robinson. Ele vai se apaixonar por essa femme fatale, só que essa mulher está interessada unicamente na grana, no dinheiro, no poder, e esse homem faz pequenos quadros, só que não tem tanto retorno financeiro. É a partir desse novo relacionamento em que esse negócio vai pra frente, ele passa a ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo que ele passa a ganhar muito dinheiro e muito reconhecimento em sua arte, tudo vai por água abaixo dentro desse relacionamento e nesse jogo de enganação. É um dos filmes mais cruéis que você vai assistir. Ele não faz concessões ao mostrar o personagem e caindo completamente em um estado de ruínas, mas mais do que isso, ele mostra esse homem reagindo a tudo isso de sua própria forma, que ele não consegue ali, ele simplesmente quase em estado de lágrimas, desesperado, atrás de uma solução. Por que infernos eu fui entrar nessa vida? Que ele quer, não é tão atraente, né? Convenhamos, para contracenar ou fazer um par romântico com a Joan Bennett. Por que eu não fiquei com a minha esposa lá na minha casinha? Tava tudo tão bem. E o Fritz Lang, né? Nessa época, fazendo muitos filmes no ar incríveis. Tem também aquele O Segredo da Porta Fechada, que é um filme no ar que inverte. Ao invés de uma mulher fatal, tem um homem fatal. É um dos pouquíssimos filmes. Acho que eu já recomendei aqui no canal também. Mas enfim, se prepare para ver ali algo perturbador em sua história, perturbador em seu caráter psicológico, categoria B. Vale a pena você assistir e como ficar completamente apavorado com o que você está vendo. Um Plano Sinistro, mais um suspense com Joseph Cotten ao lado de Jim Peters, um homem que começa a desconfiar da esposa de seu falecido irmão, que morreu sob circunstâncias suspeitas. Ele inicia quase um novo relacionamento com essa moça, só que ao mesmo tempo que surge essa paixão, surge também essa desconfiança. Eu diria que é uma obra para você assistir lado a lado com A Sombra de uma Dúvida, exatamente com o Joseph Cotten, aquela obra do Hitchcock que eu já indiquei aqui no canal, se eu não estou enganado, e é menor, né, em qualidade, dentro desse panorama geral dos anos 50, mas tem uma locação completamente única, tem essa questão com venenos, que pouco a pouco a gente vai sendo introduzido essa historinha, né, o que aconteceu com esse irmão morto, o que vai acontecer com essas novas possíveis vítimas. Eu coloco na categoria D, é um grande filme, mas não se equipara exatamente às outras várias opções que eu trouxe nesta lista. Desejo Humano, um homem retorna da guerra até a realidade da sua cidade pequena, arranja um novo trabalho, ele tem sua companhia romântica, só que ele coloca tudo a perder ao se envolver com a mulher de um companheiro de trabalho, aí que ambos os personagens, essa mulher que está traindo o marido e o personagem interpretado por Glenn Ford, vão ter suas vidas completamente arruinadas. Gloria Graham interpretando essa femme fatale, Broderick Crawford, o marido traído, a direção do Fritz Lang. Primeiro a gente tem que entrar na pele dos personagens. O Glenn Ford, ele quer uma vida tranquila, ele tinha seu relacionamento, mas meio que vai cair nas teias de aranha dessa femme fatale aí, e ver sua vida ali ganhar um contorno bem sombrio dentro da realidade dessa cidade pequena, bem claustrofóbica. Todos os personagens parecem estar querendo fugir daquele lugar, e tem a personagem mais interessante da Gloria Graham, que é essa mulher casada, tem uma vida infernal, um relacionamento tóxico, ela está extremamente infeliz dentro daquela realidade, ela pouco se importa se ela está colocando sua vida em risco, a vida do seu novo parceiro romântico, ela quer fugir daquele lugar. Viva ou morta, ela quer sair de lá. Então ela, eu vou arruinar a vida desse homem, mas estou um pouco me lixando. Grande filme, categoria C. Fritz Lang é aquele modelo sem covardia, modelo arriscado, não está muito preocupado com as diretrizes à época, contando sua história de sua própria forma. Amar foi a minha ruína, Leave Her to Heaven, Gene Tierney como protagonista, em um dos pouquíssimos filmes no ar, filmes de detetives coloridos dos anos 40, talvez ali as únicas exceções, né, porque filme no ar tem que ser em preto e branco, é uma regra, só que as exceções é exatamente essa opção e aquele Black Widow dos anos 50, com um grande elenco,
Tô esquecendo o nome do protagonista, o Van Heflin, lembrei. E esses dois são as grandes exceções, porque são filmes noir de fato, em grandes histórias. É um clássico, a história eu não posso nem entrar em muitos detalhes, mas é a história dessa sociopata que não vai medir esforços para ter o que ela quer na vida. Nós não temos nem muitas abordagens masculinas. É a história da femme fatale, dessa mulher fatal, e simplesmente isso, as vidas que ela vai arruinar. Eu coloco ele na categoria C também, eu gosto bastante, mas eu não coloco ali no mesmo nível de No Silêncio da Noite, por exemplo, ou Pitfall, que eu já recomendei também, coloquei na categoria Roube de Ouro, mas grande atuação, a maior atuação da carreira da Jeanne Turner, que foi uma grande atriz, mas jamais conseguiu se equiparar aí a nomes de nível, né, como a própria Rita Hayworth, a Barbara Stanwyck, a Gloria Graham, ficou embaixo, mas se destacou nesse filme aqui. Ela fez mais filmes de comédia, de drama, aqui atirando para o filme noir. Lágrimas Tardias, em seu título original, que eu amo, Too Late for Tears, né? Tarde demais para chorar, amigo. É a história desse casal perfeito. Eles estão na estrada, numa bela noite, eles veem uma mala sendo arremessada dentro do seu veículo. Por engano, eles abrem a mala e tem uma quantia exorbitante de dinheiro. E o que o rapaz quer fazer? Ele quer entregar às autoridades. Aquilo é problema. A mulher olha para aquela quantia, seus olhos brilham, mulher interpretada por Elizabeth Scott, seus olhos brilham, ela fala, você tá louco? A chance da minha vida, você quer retornar para a polícia? Não vou permitir que você faça isso. E aí nós vamos acompanhar a história dessa mulher que vai sendo completamente corrompida pelo dinheiro. Ela vai fazer o que for necessário para ficar com aquela quantia, nem que seja preciso eliminar pessoas. É claro que tem alguém procurando esse dinheiro, tem alguém, uma barra pesada atrás dessa grana. Quem que é? Adivinha aí, Dan Duryea. E é um dos poucos filmes que o Dan Duryea, interpretando exatamente o vilão, chega a um determinado ponto do filme, ele pede, pelo amor de Deus, para Elizabeth, para com isso, você é muito maldosa, você é maligna, minha filha, eu não quero mais isso, nem eu sou tão ruim assim. Filme incrível, obra-prima, categoria Roube de Ouro, com toda certeza, né? O filme que vai te deixar arrepiado do início ao fim, uma performance incrível da Elizabeth Scott e do Dan Duryea. E com a cena do lago, percebam a cena do lago dentro desse pedalinho, é de uma maldade ali ímpar. Então ali, clássico, isso é um dos pouquíssimos filmes que você vai assistir e vai ficar ali no estado, vai terminar e você não vai conseguir nem se mexer depois dessa experiência. Ambição ao crime, olha esse elenco: Sterling Hayden, um dos meus atores noir favoritos, Barbara Stanwyck e Raymond Burr. É a história dessa moça, ela se apaixona, larga tudo para ficar com esse rapaz, só que ela acha que falta, ela larga tudo, eu digo na questão profissional, só que ela acha que falta um pouquinho de ambição a esse homem. Ela sempre quer que ele procure por promoções, ele está meio que satisfeito, até que ela conhece o patrão desse marido e se apaixona, forma um relacionamento extraconjugal. Só que o que ela está interessada é simplesmente em crescer na vida. É uma ambição quase incontrolável, é uma mulher nietzschiana em seu estado puro, né? Vontade de poder, ela sempre quer mais na vida, até o ponto em que ela começa a cometer crimes para suprir essas necessidades intermináveis. Grandes atuações de todo esse trio, o Raymond Burr, incrível, o Sterling Hayden, coitado, geralmente interpretando homens fortes, aqui um homem arruinado por essa moça, e a Barbara Stanwyck. Uma grande atuação, uma atuação um pouquinho mais tardia, já no finalzinho de seu período de ouro, né, que foi desde a década de 30, 40 e 50, né, então talvez seja o último grande filme noir para você conhecer com essa atriz maravilhosa. Coloco a obra na categoria B, clássico aí do cinema noir. Alma em Pânico, Robert Mitchum como protagonista, e é o personagem. O Robert Mitchum não pode trabalhar em hospital nem trabalhar dentro de ambulâncias, né, porque ele se envolve com as mulheres fatais do mal. São duas opções que eu vou trazer nesse restante de lista. Essa primeira é sobre esse homem que atende um possível caso de pessoa que tentou ceifar sua própria vida. Ele trabalha nessa ambulância e ele vai conhecer uma enteada, meio que dentro desse casarão, vai se apaixonar pela jovem. Essa jovem
diabólica. Ela quer o relacionamento de qualquer forma, só que ela tem ali um comportamento obsessivo. Esse rapaz logo percebe isso, ele tinha um relacionamento anterior a isso, só que escolheu ficar com essa bela jovem atraente, só que ele fala, não, peraí, essa mulher vai arruinar minha vida, e ele começa ali a se distanciar, só que algo de muito cruel vai acontecer. É uma obra que não seria tão relembrada hoje em dia ela tem o status completo de uma obra-prima do cinema noir por conta de seu final. O final é antológica, de uma coragem ímpar para uma época em que a censura estava reinando, para uma época que você tinha que tomar cuidado com a reação de seu público, e aqui não. Vamos colocar aquele final e olhe lá, o final eu não vou dar nem chegar perto dele, porque você vai sair completamente aterrorizado. Coloco na categoria D. Bom filme, mas não se equipara, surte efeito aí em sua audiência exatamente por sua sequência final que jamais vai sair da sua cabeça. Pacto de Sangue, considerado por muitos, pela maioria, o maior filme noir de todos os tempos, inclusive por mim. Então vocês já sabem, a categoria Roube de Ouro, Fred MacMurray ao lado de Barbara Stone, que eles fizeram alguns filmes juntos, esse é o mais relembrado. Tem um filme natalino, eu já recomendei aqui no canal, muito bom também, e é Billy Wilder à frente da direção, a história desse investigador de seguros que vai se apaixonar por uma mulher diabólica. A mulher convence ele a eliminar o seu marido para coletar ali uma quantia em dinheiro. É aí que surge a figura de um outro investigador, Edward G. Robinson, e é tudo que vocês precisam saber sobre a história. O resto vocês vão descobrir. Tem muita coisa antes desse fator, desse convencimento da mulher que acontece, que eu não vou explicar, que é legal que você descubra pela primeira vez, e não só no jogo de sombras, cada produtinho colocado dentro de cada cena, em especial tem uma cena dentro de um mercado que é de uma riqueza visual impressionante. Tem uma cena que é uma espécie de corredor com personagens se escondendo, é de uma tensão também, cena dentro de carro, incrível, obra-prima, um dos maiores filmes de todos os tempos. Talvez eu coloque ele facilmente no top 20 filmes de todos os tempos. Você gosta de filme de detetive? Filme noir, você deve conhecer já essa obra-prima. Caso não conheça, pare tudo e vá assistir Double Indemnity. Trágico destino de novo, Robert Mitchum trabalhando nesse hospital, chega uma mulher ali, uma paciente, a paciente se apaixona perdidamente por esse médico, eles vão meio que iniciar um possível relacionamento, ele vai até a casa dessa jovem, ele percebe que a mulher é casada, acontece uma grande encrenca ali, o marido morre, esse camarada bate a cabeça, tem uma concussão e parte nessa fuga desenfreada, ou seja, um road movie com o nosso protagonista que não tá nem conseguindo racionalizar da forma correta, ele tá com uma concussão super perigosa, né? Pode morrer a qualquer minuto. Conforme o tempo vai passando, ele vai ficando em um estado cada vez mais patético, assim, fisicamente. Filme bem triste, coloco ele numa categoria D, né? Ele é rústico, tanto em sua personagem, que ela tá nem aí pra nada, ela simplesmente quer viver esse romance, e o Robert Mitchum, meu Deus, perdi tudo e agora o que eu faço? Outro dia eu tava trabalhando como médico, agora eu tô nessa fuga da polícia, matei um homem, meu Deus! A Dália Azul, a parceria entre Veronica Lake e Alan Ladd, conhecidos por serem baixinhos, né, e só conseguirem atrair os olhos do estúdio exatamente quando estavam juntos, né, porque aí ninguém notava essa diferença de altura entre os personagens. É a história desse homem que vai se utilizar da ajuda dessa femme fatale somente no título, porque a Veronica Lake jamais interpretou uma mulher fatal, é sempre o personagem do bem, né, é que ela tá tentando ajudar esse homem que a mulher morreu sob circunstâncias suspeitas. Essa mulher é a femme fatale que coloca a obra na nossa listinha, que era uma mulher super maldosa, que é encontrada morta, e esse marido aí tem que descobrir que diabos que aconteceu naquela casa. É uma opção menor, quando a gente olha mesmo para essa parceria Alan Ladd e Veronica Lake, eles fizeram outros filmes um pouquinho mais emblemáticos, mas é um grande filme no ar, coloco ele na categoria C, vai te divertir, traz toda aquela estrutura clássica, o jogo de detetive, escuridão, figura ali da noite, quase que invadindo os personagens, e a Veronica Lake, né, incrível, a baixinha mais amada de Hollywood. A Dama de Xangai, a história dessa paixão que surge por mera figura do acaso, um homem conhece essa outra jovem
comprometida, e ele só aceita um trabalho dentro desse barquinho, uma grande viagem, por conta dessa mulher que ele tanto deseja. É aí que, dentro dessa realidade, em alto mar, dentro desse barco, um jogo de enganação, uma morte falsa, o plano de morte falsa surge também ali. O Orson Welles é uma obra menor, quando a gente olha para o Cidadão Kane. Ele fez muitos filmes dentro do drama. Dentro do noir tem A Dama de Xangai e O Estranho, são os grandes filmes. A obra se destaca por dois fatores: a presença da lindíssima Rita Hayworth, ela rouba completamente o filme, e também sua arcada visual. Tem uma sequência com espelhos maravilhosos, o filme inteiro é incrível, é um noir ali mais para a camada do verão, um dos raros exemplares para você assistir em um belo dia quente. Geralmente é na figura da noite, aqui não, a figura do dia que vai sendo explorada pelos personagens. Grande filme, eu coloco ele na categoria B. Mulher Desejada, Robert Ryan ao lado de Joan Bennett. Nesse triângulo amoroso, um rapaz se apaixona pela mulher de um cego. Olha que jogo de enganação que vai surgir à nossa frente. O mais cruel desse filme é que essa parceria, esse caso romântico surge na frente do cego, que não enxerga nada, e sempre tem essa pergunta: será que ele não enxerga mesmo? Será que tem alguma coisa a mais aqui nessa história? Porque coisas estranhas vão acontecendo, tudo numa trama à beira-mar, né? Eu falei de filme quente, A Dama de Xangai, a mesma coisa aqui, um dos raros exemplares para você assistir durante uma bela tarde, um dia quente de janeiro, fevereiro. Coloco ele na categoria C, e a Joan Bennett aí, fora de sua camada mais papel de conforto, né, que geralmente é dentro da comédia, não, dentro do drama, do suspense, aqui em um filme noir, em sua síntese e direção do Jean Renoir. E vou terminar o vídeo de hoje com Mortalmente Perigosa, Joseph H. Lewis à frente da direção em um dos maiores filmes B de todos os tempos, Gun Crazy, em seu título original. É a história desse rapaz que cresceu sempre sendo apaixonado por armas. Em um belo dia ele conhece nesse carnaval, né, uma espécie de circo, uma espécie de festa, aquela quermesse que a gente chama aqui no Brasil, né? Ele conhece essa jovem que tá tirando ali também bola para tudo quanto é lado, que também é apaixonado por armas. Eles formam um improvável relacionamento e partem numa jornada sanguinária, porque essa jovem é completamente psicopata, um Bonnie e Clyde com uma formatação filme noir incrível. Você não consegue respirar assistindo a obra. O caminho dos personagens, que geralmente a gente tem os personagens que eles estão dentro do crime, eles estão em situações amorais, mas eles agem, eles são meio simpáticos, bonzinhos, não vamos matar tal pessoa, essa pessoa aqui legal, não merece morrer. Aqui não, a jovem sai atirando bala contra todo mundo. Percebam a cena de um roubo, uma espécie de banco, uma empresa, que a mulher ali sai, ela tá nem aí, vou matar todo mundo, que se dane. Nem o rapaz consegue compreender o que a mulher tá fazendo. Filmaço com seu final também antológico, Roube de Ouro, com toda certeza um dos melhores filmes que você pode assistir dentro desse gênero maravilhoso. Terminou? Chegamos ao final de mais um vídeo. Ao lado, duas opções para você continuar dentro do mesmo tema, assistindo filmes clássicos, recomendações de filmes clássicos. Maratone os clássicos de Robe.